Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou estudante do sétimo semestre de medicina lá no UniCeub e eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a esquizofrenia para vocês. Acredito que muitos devam saber um pouquinho do que se trata, enfim, e eu vou ajudar vocês a entender um pouco melhor. Basicamente, ela vai ser um quadro psiquiátrico e ele é considerado grave, tendo em vista é, as diversas consequências que ela traz para a vida dessa pessoa. Então, ela afeta ali, o comportamento social daquele indivíduo, ele passa a ter uma dificuldade enorme de socialização, dentre várias outras coisas. E vai ser um quadro bastante heterogêneo, justamente por isso que eu falei. É um quadro clínico muito amplo, cada pessoa pode apresentar ele de uma, de uma forma e também de uma gravidade. Tem pessoas que têm uma esquizofrenia mais tranquila, entre aspas, e pessoas que têm uma esquizofrenia bastante exacerbada. E a característica dela é que ela vai ser uma deterioração progressiva, global, então, ali das funções. Em relação à epidemiologia da esquizofrenia, ela vai ter basicamente dois picos de incidência. O primeiro dele vai acontecer entre os 16 e os 24 anos, e o segundo dele pode acontecer em torno dos 40 anos, mas é mais comum a partir dos 16 anos. Tanto que é difícil você diagnosticar uma criança com esquizofrenia, isso não vai acontecer, isso não vai ser comum na prática clínica. Então, você pode suspeitar, né, que aquela criança já tem esquizofrenia, enfim. Mas para fechar o diagnóstico, geralmente a partir dos 16 anos. 1% da população mundial tem esquizofrenia, então, assim, é um dado epidemiológico bastante relevante, é muito grande, tendo em vista a gravidade, a seriedade, né, que é um paciente com esquizofrenia. A prevalência vai ser maior em homens em relação do que nas mulheres. E metade dessas pessoas que têm esquizofrenia, elas vão ter algum tipo ali de déficit comportamental persistente, né? E também vai ter uma incapacidade de realizar algumas atividades habituais, justamente por conta de tudo que ela vai gerar, que eu vou falar já já, qual é o quadro clínico mais comum de acontecer, enfim. E ela tem uma mortalidade muito alta, quando comparada a pessoas normais, né, que não têm nenhum tipo de quadro psiquiátrico, que não tem esquizofrenia, principalmente por conta de suicídio. A tendência desses pacientes de realmente realizar ali o ato do suicídio é bem maior. Em relação à etiologia, né, tem os fatores genéticos e tem os fatores ambientais. Os genéticos são bastante importantes. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem um irmão que possui esquizofrenia, ela tem 10% de chance de também ter essa esquizofrenia. Mas se o irmão for gêmeo e dizigótico, já aumenta para 18%. E se for irmão gêmeo monozigótico, aumenta muito mais, 50% de chance dela ter a esquizofrenia também. Então, por exemplo, também, se você tem um paciente do primeiro grau que tem esquizofrenia, você tem 10 vezes mais chances de ter esquizofrenia do que uma outra pessoa que não tem nenhum familiar de primeiro grau com esse quadro psiquiátrico. Em relação a fatores ambientais, tem vários, eu coloquei apenas alguns aqui. Então, tem os gestacionais, os de neurodesenvolvimento, violência infantil, drogas, tudo isso pode contribuir para que tenha aquele. Pode contribuir para desenvolver esse quadro mesmo. Em relação à fisiopatologia, ela não é muito bem conhecida, ainda tem muitos estudos acerca disso para tentar compreender melhor essa fisiopatologia, como de fato acontece a esquizofrenia, mas o que tem hoje são poucas coisas e não é nada certeza. São achismos e que as pessoas se apegam a isso porque é o que temos hoje, né? E, enfim, tem o modelo de vulnerabilidade e estresse, que é basicamente quando a pessoa tem ali uma propensão genética, e junto a essa propensão genética, ela tem um fator estressante ali ambiental, né? Pode ser
como está dizendo aqui, de ordem variada. Então, pode ser desde conflitos psicossociais até umas desordens autoimunes, coisas mais graves, mais sérias, enfim. Os sintomas, eles geralmente vão acontecer por conta do aumento da resposta dopaminérgica, e isso é bastante importante, vai refletir ali no tratamento que eu vou falar com vocês. Tem bastante impacto lá, o tratamento vai ser baseado mais ou menos nessa resposta dopaminérgica. E o uso de algumas substâncias, como eu havia falado, principalmente a cocaína e a anfetamina, vai aumentar ainda mais a atividade desse neurotransmissor. Então, assim, pacientes usuários de droga vai ter uma propensão a desenvolver esse quadro bem maior. Eles falam que a esquizofrenia é uma doença neurodegenerativa, porque o paciente vai ter ali uma perda da função global e progressiva, e aí isso significa o quê? Que vão ser perdas progressivas ali da substância cinzenta, vai ter também a redução dos lobos frontais e o aumento ali do sistema ventricular. E, além disso, eles também dizem que é uma doença do neurodesenvolvimento. E tendo em vista, né, essa doença do neurodesenvolvimento, o paciente vai ter ali uma ausência de glicose e de mielinização em algumas áreas desde a infância. Tem esse quadrinho aqui bastante interessante para a gente conseguir pensar um pouco acerca da esquizofrenia, para ficar mais claro. Então, um paciente que tem, quem está na infância, né, 0 anos, enfim, 2, 3, 5, 6 anos, independe, tem alguns sinais que você pode desconfiar que seja esquizofrenia, que seria aquele período pré-mórbido. Então, ele demora para ficar em pé, ele só vai andar com 1 ano e meio, que não é comum, né? Geralmente acontece antes. Fala aos 2 anos, timidez, poucas amizades e dificuldade ali na escola, né? Enfim, tirar notas boas, dificuldade até de interação social, de aprendizagem, várias coisas. E aí, lá entre os 13, 14 até 17 anos, vai acontecer ali o período prodrômico, que seria quando a criança, o adolescente, né, vai ter uma piora no desempenho, pode até ter um abandono escolar, ele passa a ficar mais agressivo com os amiguinhos de turma, ou até com a família também, passa a perceber um isolamento social, um retraimento social, e também pode desenvolver alguns sintomas de depressão, tendo em vista todo esse quadro clínico que é bastante complicado. Então, depois assim, dos 17, 16 anos, começa a psicose, que é justamente quando a gente vai conseguir diagnosticar esse paciente. Nem sempre, pode ser que a gente diagnostique só mais lá para frente, nos 40 anos, mas o comum seria por volta dessa idade, no fim assim, da adolescência, início da vida adulta. E aí são os sintomas mais, é um quadro mais progressivo, então vai aparecer delírios e alucinações, que é característica da esquizofrenia, o embotamento afetivo, e aí, a partir disso, pode ser feito o diagnóstico, né? E começar, então, o tratamento com antipsicótico. E é bastante importante lembrar, né, que essa pessoa vai ter ali uma dificuldade, uma disfunção socioocupacional. Pode ser que ela não consiga realizar, por exemplo, atividades em casa, pode ser que ela não consiga trabalhar, que ela não consiga fazer uma faculdade, isso tudo tem que ser avaliado para ver, de fato, a gravidade, a intensidade desses sintomas nesse paciente e também a resposta desse paciente ao tratamento. Em relação ao quadro clínico, ele basicamente vai ser composto, né, por sintomas positivos, que são os psicóticos, e também sintomas negativos. Os sintomas positivos são bastante característicos, são 2, tem os delírios e as alucinações. Em relação aos delírios, o mais comum seria o delírio persecutório, que é aquele, né, de perseguição, e o outro, em relação à alucinação, a mais comum é a auditiva, aquela que a pessoa fica ouvindo coisas, enfim, e leva ela a tomar algumas decisões às vezes. Em relação aos sintomas negativos, é uma gama muito grande. Eu botei alguns aqui, os mais comuns, que seria
apatia, né, quando a pessoa está mais ali na dela, enfim, está tudo correlacionado com o embotamento afetivo, ela também, ela não vai conseguir se abrir para os outros, não vai conseguir ter uma relação com os outros, vai ficar mais ali na dela. Também tem o embotamento cognitivo, retraimento emocional, aquela, enfim, vai estar tudo relacionado a isso. A pessoa vai ficar retraída, tanto emocionalmente quanto afetivamente, tanto na parte cognitiva. O isolamento social é bastante característico na esquizofrenia. Esses pacientes tendem a se isolar mesmo, tanto dos familiares quanto dos colegas, por não se sentir bem e por não se sentir pertencente ali àquele grupo social, coisa que não é verdade, né? Mas, enfim, é uma coisa que acontece com eles. Eles vão ter um contato pobre com as outras pessoas, eles vão ser muito passíveis, vão ter dificuldade no pensamento mais abstrato, vão ter uma falta de espontaneidade, não é uma coisa que vai acontecer, não vão ser pessoas espontâneas, enfim. A fala desses pacientes vai ser uma fala mais pobre, não ter uma riqueza, assim, muito, né, de vocabulário. E pode ter também alterações de ação, né, de comportamentos, enfim. Em relação ao diagnóstico, você não vai ter nenhum exame diagnóstico para comprovar a esquizofrenia, nada de sangue, nada de imagem, tomografia, enfim, não. Mas é interessante fazer em alguns casos justamente para fazer um diagnóstico diferencial, você eliminar outras hipóteses diagnósticas que podem estar na sua mente, assim como a esquizofrenia, né? Então é importante fazer apenas para isso, para excluir outros possíveis diagnósticos. E então, para diagnosticar, como é que a gente vai fazer se não tem nenhum exame? Basicamente é feito por critérios diagnósticos, ou seja, vai ser um diagnóstico clínico. O próprio médico ali na clínica consegue fechar esse diagnóstico. Então, o paciente tem que ter 2 ou mais desses seguintes sintomas que eu vou falar aqui, que vai ser delírios, alucinações, discurso desorganizado, então você não consegue entender, né, o que o paciente está falando, desorganização do comportamento e também alguns sintomas negativos que eu falei anteriormente, né? Que aí entrou embotamento afetivo, cognitivo, isolamento social, várias coisas. E além desses 5 sintomas que eu falei, o paciente também tem que se enquadrar nesses outros 3 critériozinhos. Mais de 6 meses de sintomas, com pelo menos uma crise psicótica durante esse tempo. A pessoa tem que ter um prejuízo funcional em algum âmbito da vida dela e tem que excluir as outras causas, igual eu já tinha falado, né? Tem que fazer o diagnóstico diferencial para ter certeza que aquilo ali é apenas um quadro de esquizofrenia e não outra coisa. É importante nesses pacientes, para ajudar também no diagnóstico, enfim, para entender um pouco melhor eles, fazer uma avaliação psiquiátrica. E aí essa avaliação psiquiátrica é feita a partir do CASOMI e do APJUCOM. Eu vou falar primeiro do CASOMI, que começa com um C, que é basicamente avaliar a consciência do paciente pela escala de coma de Glasgow. Você faz a pontuação de o máximo seria 15, né? Enfim, e aí você faz essa avaliação para ver qual o nível de consciência desse paciente. O A é a atenção, você vai fazer uma avaliação se aquele paciente está hipotenaz, hipertenaz, hiperpragmático ou hipopragmático. O S é a senso-percepção, então a senso-percepção você vai ver se o paciente está normal ou anormal. Se essa senso-percepção estiver anormal, ele vai estar tendo ilusões, alucinações, enfim. E está bastante relacionado com os 5 sentidos. O O está relacionado à orientação. Então, se o paciente está orientado no tempo e espaço, se ele sabe onde ele está, se ele estiver na clínica, né, onde que essa clínica fica e que dia do mês que dia da semana ele está, enfim. O M é de memória, é basicamente você analisar mesmo a memória daquele paciente durante uma consulta, você consegue perceber se ele tem uma memória preservada ou se a memória dele está prejudicada. O I, né, seria a inteligência,
você avalia, assim, na conversa mesmo com o paciente, você vai conseguir perceber se ele tem um raciocínio lógico ou então se as coisas que ele está falando não têm o menor sentido, não está tendo a menor conexão. Aí tem o APJUCOM, que começa pelo A, que é a avaliação da psique. O que é isso? Você vai avaliar o afeto daquele paciente. Então, você vai ver se ele está eufórico, se ele está com uma diminuição do prazer, se ele está expansivo. Isso basicamente seria a avaliação do afeto. E tem a avaliação do pensamento também, que é o curso, o conteúdo e a produção. Então, é tudo a forma como aquele paciente está falando, se faz sentido o conteúdo que ele está falando, se tem conexão uma coisa com a outra, e o curso do, do desenvolver, né, da frase, enfim, do que aquele paciente está querendo transmitir. O J é o juízo, que seria a compreensão do paciente ali sobre si mesmo. Então, se ele sabe da doença que ele tem, se ele sabe das consequências que aquilo traz para ele, se ele tem consciência sobre o estado emocional dele, enfim. O C é relacionado à conduta, que são os comportamentos observáveis, né? Então, é o que o médico vai ver. São o comportamento motor daquele paciente, as atitudes dele, os atos, gestos, se ele tem tique, se ele age por impulso, enfim. E por último é o L, que é a linguagem, que vai ser como aquele paciente se comunica com você, seja de forma verbal ou não. O tratamento, ele vai ter dois objetivos principais. O primeiro dele vai ser o controle dos sintomas e o segundo seria uma recuperação funcional, para, né, que esse paciente consiga ter uma vida o máximo sem prejuízos possíveis. Então, primeiro vai ter o tratamento não farmacológico, ele é extremamente importante e ele precisa ser multidisciplinar, abranger várias áreas para, de fato, tentar minimizar os impactos e as consequências da esquizofrenia nesse paciente. Então, uma intervenção psicossocial é extremamente relevante. Ela vai diminuir hospitalizações, ela também vai estabilizar aquele paciente, vai fazer com que ele consiga realizar algumas atividades diárias que ele não conseguiria. É importante uma terapia ocupacional, psicoterapia, né? Psicólogo individual ou em grupo, tanto faz. É mais a preferência, assim, do paciente, né? Geralmente eles não podem não gostar de fazer terapia em grupo, para não se expor tanto, tá tudo bem fazer terapia individual. Treino de habilidades sociais, porque um paciente com esquizofrenia, ele vai ter um problema social, né? Uma dificuldade ali de se relacionar, enfim. E aí tudo isso é trabalhado para trabalhar as habilidades sociais desse paciente. É importante também uma intervenção familiar, né? Um apoio familiar e o emprego protegido. Isso tem que ser bastante discutido, né, para saber se aquela pessoa vai conseguir ou não ter algum tipo de emprego, se sim, tentar algum emprego que ela se encaixe, que ela se sinta bem para realizar, né? Enfim, tem que ser tudo muito bem pensado e discutido com o paciente, com o familiar e também com o local em que a pessoa gostaria de trabalhar. E, por fim, tem o tratamento farmacológico. Ele é basicamente tratado com antipsicótico, e tem dois tipos de antipsicóticos. Tem os típicos, que é de primeira geração, e os atípicos de segunda geração. Os típicos são menos usados. Ele, basicamente, como o atípico também, vai ter uma ação ali na dopamina, vai inibir a dopamina, que é justamente uma dos tópicos ali da fisiopatologia. Então, vai agir justamente onde acontece o problema, digamos. Mas não vai tratar a esquizofrenia, vai tratar os sintomas que aquele paciente tem, vai ajudar, né, ele nos sintomas, nos quadros psicóticos. E aí, como exemplo, tem o haloperidol, a clorpromazida, zina e a levomepromazina. Esses nomes são bem complicadinhos mesmo. E depois teria os atípicos, que eles são os antipsicóticos mais usados de fato no tratamento da esquizofrenia. Também vão ter uma ação ali dopaminérgica, mas também tem uma serotoninérgica. Mas o foco na esquizofrenia seria a dopaminérgica mesmo. E aí, alguns exemplos seria a risperidona, a quetiapina, é bastante conhecida, a olanzapina,
Enfim, e aqui tem as doses dos medicamentos, né? Como eles são utilizados, e sempre lembrar que os atípicos vai ser, de fato, a primeira escolha, a primeira linha de tratamento da esquizofrenia, junto com o tratamento não farmacológico. E é isso, gente. Eu tentei mostrar para vocês de uma forma mais reduzida, mais simplificada do que se trata a esquizofrenia. É um quadro bem complexo, bem amplo, precisa de um tratamento multidisciplinar. É bem triste, grave, assim, para o paciente, tendo em vista a gama enorme, vasta, assim, de possíveis, né, sinais e sintomas que esse paciente pode ter. É muito triste, mas a gente tem, né, alguns tratamentos que podem ajudar a minimizar esses impactos na vida desse paciente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida. Pode mandar mensagem no WhatsApp, enfim. É isso, gente. Muito obrigada.